Olá, amigos, mais uma curiosidade dentro do canal É Tempo de Oração. E desta vez falando sobre o quarto evangelho, o Evangelho de João, quarto e último evangelho. Nós iremos falar sobre essa autoria de João, do autor deste evangelho, a abordagem também, falando sobre a data, o conteúdo do livro, do evangelho. Se você está assistindo ou vendo esse vídeo pela primeira vez, então você deve pegar os vídeos que antecedem a este, que nós teremos também o de Marcos, Mateus e Lucas, que estamos trazendo justamente esta curiosidade sobre a vida de cada um desses evangelistas. Então, desses 4 evangelhos, nós temos 2 apóstolos, que foram João e Mateus. E temos também esses 2 evangelistas, Marcos e Lucas. Antes de nós começarmos aqui, eu gostaria que você tivesse essa consciência de você enviar esse link, compartilhar com as pessoas sobre essas curiosidades, para que possa acrescentar mais ainda entendimento na nossa mente, para que nós venhamos seguir a Cristo, os evangelhos de Jesus Cristo, com entendimento, tá bom? Leve mais ou menos para 3 pessoas, para que essas pessoas se inscrevam, e vamos aumentar essa corrente de oração que estaremos fazendo todos os dias, a partir das 5 horas da manhã. O vídeo ele está no ar, justamente para que a gente possa realizar a oração, tá bom? Convide pessoas para dentro do canal e eu estarei apresentando cada uma na minha oração, orando por elas. Vamos então falar agora dessa curiosidade do Evangelho de João. A autoria, o autor desse evangelho é identificado no livro apenas como o discípulo a quem Jesus amava. No capítulo 1, no capítulo 21, no versículo 20. Vamos ver isso aqui? Evangelho de João, capítulo 21, versículo 20. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus e perguntava: Senhor, quem é o traidor? Ele era, obviamente, um judeu palestino que testemunhou pessoalmente os acontecimentos da vida de Cristo, pois demonstra conhecimento de costumes judaicos. No Evangelho de João, capítulo 7, 37, está mostrando. E da terra da Palestina, no capítulo 1, versículo 44. Eu não vou ficar mais falando as referências, justamente por causa do tempo, que é muita coisa. Inclui detalhes típicos de uma testemunha ocular, eliminando os outros 2 discípulos que pertenciam ao chamado círculo íntimo, pois Tiago morreu martirizado antes da época da autoria desse livro, Já Pedro é nominado, citado em contato direto com o discípulo a quem Jesus amava. Tem-se de concluir que João foi o autor desse evangelho. A questão de ser ele o apóstolo João ou um outro João, o presbítero, é debatida na introdução a 1 João. João, o apóstolo, era filho de Zebedeu e Salomé, irmão mais novo de Tiago. Era galileu e aparentemente vinha de uma família abastada. Marcos capítulo 15, versículo 44 mostra isso. Embora frequentemente retratado em séculos posteriores como uma figura efeminada, seu verdadeiro caráter era tal que ficou conhecido como filho de trovão. Marcos capítulo 3. Marcos 3. Teve papel importante na obra da igreja primitiva em Jerusalém. Atos dos Apóstolos capítulo 3. Mais tarde esteve em Éfeso e, por razões desconhecidas, foi exilado na ilha de Pátimo, certo?
Então, essas razões desconhecidas, diz alguns historiadores, é porque quando ele vai para Efésios, para os Efésios, e leva Maria, cuidando de Maria, isso na destruição de Jerusalém no ano 70. Então diz a história de que, pela influência dele, a grande multidão, a popularidade dele e de Maria, porque quando Tito invade Jerusalém na década de 70 e dispersos os judeus, muitos judeus foram para Efésios. E você vê também na cruz, quando Jesus se dirige para João, pedindo para ele cuidar da sua mãe. Ele não pede para os outros apóstolos, porque certamente o Senhor Jesus já sabe que os outros apóstolos serão mortos antes de tudo isso. Mas ele pede para João, e João leva Maria para Efésios, para Éfeso, e lá a popularidade de João, de Maria, foi muito grande, e isso influenciou na política. Então, diz a história, ou historiadores, pesquisadores, que foi um dos motivos que tentaram matar João, martirizá-lo, jogando dentro de uma panela de pins, mas ele não morre, e por isso exila-se João para a ilha de Patmos. Mas ali é onde ele escreve o livro do Apocalipse que nós temos hoje. A abordagem peculiar desse evangelho de João, este é o mais teológico dos quatro evangelhos. Trata-se da natureza e da pessoa de Cristo e do significado da fé nele, em Cristo. A apresentação que João faz de Cristo como divino Filho de Deus se vê nos títulos de Jesus, que Jesus recebe no livro. O Verbo era Deus, olha um dos títulos. O Cordeiro de Deus, o Messias, o Filho de Deus, o Rei de Israel, o Salvador do mundo, Senhor e Deus. São esses títulos que está tudo aqui dentro do Evangelho de João, que eu aconselho também cada um de vocês leem esse Evangelho de João. Em outros pronunciamentos, ele fala eu sou, certo? Cristo deixou implícita e explícita sua reivindicação de ser o eu sou, que eu sou é o Javé do Antigo Testamento, é o Jeová Jiré, do Antigo Testamento, é o Jeová Shalom, enfim, os nomes de Deus, Muito bem, estas eram as mais fortes reivindicações de divindade que Jesus poderia ter feito. A estrutura e o estilo deste evangelho são diferentes daqueles dos outros três, os sinópticos. Ele não contém parábolas, menciona apenas 7 milagres, 5 dos quais não registrados em nenhum dos sinópticos, e registra várias entrevistas pessoais. O autor enfatiza a realidade física da fome, sede, cansaço, dor e morte de Cristo como uma defesa contra a alegação gnóstica de que Jesus não possuía a verdadeira natureza humana. Então, quando fala dessa alegação gnóstica, é porque surgiram muitos falsos teólogos da época, falsos professores pregando contra a ressurreição, que ele não ressuscitou. E aí outro assunto, outro tema, quando fala do gnosticismo. É muito bom você saber também sobre isso, sobre o gnosticismo. Muito bem, a data. Embora o Evangelho de João costumasse ser datado da metade do 2º século por críticos e extremados, a descoberta do fragmento do papiro, aí aqui tem um nome que é Highlands ou Hilllands em inglês, contendo alguns versículos de João 18, datado por volta do ano 135 depois de Cristo, o ano 135. Forçou uma data mais recuada.
Várias décadas teriam sido necessárias entre a redação do original e sua cópia e circulação num ponto tão distante como o interior do Egito, onde o papiro foi encontrado. O Evangelho aparentemente já circulava entre 89 a 90, na década de 80, entre 89 a 90. Embora possa ter sido escrito antes em Éfeso, uma data anterior ao ano 70 já foi sugerida, com base em João capítulo 5, no versículo 2, que pode indicar que Jerusalém ainda não tinha sido destruída na década de 70. Por isso, pensam-se que foi antes de 70. Descobertas que têm confirmado a genuinidade do contexto e do padrão de pensamento judaico visto no livro. Então, esse livro mostra que, embora as datas, há uma divergência nas datas, mas há uma veracidade na descoberta e na originalidade do livro, dos escritos de João. Então, muito bem. O conteúdo, só para terminar e a gente realizar a oração, a declaração do propósito do livro fica evidente em capítulo 20, versículo 30 e 31. Versículo 30 ao 31. O Evangelho de João é ocasionalmente chamado o livro dos 7 sinais, já que o autor escolheu 7 sinais milagrosos para com eles revelar a pessoa da missão de Cristo. E são esses: a transformação da água em vinho, a cura do filho do oficial, a cura do paralítico, a primeira multiplicação dos pães, a caminhada sobre as águas, a restauração da vista do cego, a ressurreição de Lázaro. Outros temas importantes do livro incluem o Espírito Santo, certo? Satanás e o mundo é o tema também, e o novo nascimento. Amigos, está aqui essa curiosidade do livro do Evangelho de João, que você ouvindo, se for preciso, ouça várias outras vezes, escreva, passe para o caderno, você que está estudando, está aprendendo, porque eu tenho certeza que vai agregar mais ainda valores, conteúdo no seu entendimento, para que quando você vier ler os evangelhos, você entender que existe a originalidade desses papiros, desses escritos, desses registros. Vamos crer que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, baseado em Mateus, Marcos, Lucas e João, nele contém a palavra de Deus e a mensagem de Jesus para que nós possamos ser verdadeiros cristãos. Tá bom? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado pelo Senhor nos dar a oportunidade de ter esse entendimento, meu Deus, de chegar até nós essas informações, coisas que antigamente, meu Deus, os cristãos não tinham. Hoje, através da tecnologia, das informações, nós temos, meu Deus. Antigamente, para pessoas adquirir um entendimento desse, ele tinha que viajar muito, ele tinha que andar quilômetros e quilômetros para encontrar uma biblioteca que muitas vezes não encontrava, meu Pai, essas informações. Quantos que antigamente tinha que viajar atravessando o mar, o Oceano Atlântico, para pegar uma formação, para se formar, para ser doutor. Hoje nós temos tudo na nossa mão. Muito obrigado, meu Deus, por esse momento que nós estamos aqui aprendendo. Eu quero entregar nas tuas mãos a vida de cada pessoa que está inscrita nesse canal. Quero entregar nas tuas mãos, meu Pai, cada pessoa que ouve esta minha oração, que estuda comigo, que participa comigo. Visite cada um, meu Pai, vai ao encontro de cada um conforme a sua necessidade. Eu abençoo o dia de hoje. Que esse dia de hoje seja um dia de bênçãos na minha vida, na minha família, na vida de cada um que ora comigo. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
E todos digam amém. Graças a Deus, escreva aí amém, concordando nos comentários e até o próximo.